dia, Zeli, bom dia, Jaque, querida, essa galera da van, feliz Dia das Crianças para essa galera aí, minha gente! É sobre isso, né? A gente escutar essa música daqui é como se a gente estivesse lembrando da força que a gente tem dentro da gente, porque é isso que ela me traz. Ainda mais depois do Dia das Crianças, né? Entender que aquela criança que tá aí, né? Tá aí, ela deve permanecer aqui, mas muito mais forte, mais acolhida, né? Mais calma, mais segura e ainda mais feliz. Quem viu o post que eu fiz lá no Insta sobre a minha infância, sobre as fotos, sobre o Dia das Crianças, né? Se não viu, depois você vai lá ver, porque a criança que a gente foi um dia, mesmo com toda essa loucura da vida, né, o decorrer da nossa vida, chamando a gente para ser adulto, para responsa, né? Agora ela está aqui de uma forma diferente, ela é parte de nós. Mas ainda mais segura, mais amada e livre, livre para fazer as escolhas dela, livre para brincar e escolher, porque essa criança, ela é que lembra a gente de viver com leveza, né? De rir sem culpa, como eu escrevi lá, e de acreditar outra vez. Poxa, feliz Dia das Crianças para essa criança que está aí dentro de você, para todos nós, porque tudo que a gente quiser que ser, será. Tudo pode ser. Não é? Quantas vezes a gente duvidou disso? Tudo pode ser, se quiser, será. Aliás, a gente duvida disso todo dia, né, gente? Quantas vezes a gente olhou para o espelho e achou que o sonho estava grande demais, que o caminho estava difícil demais, né? Que olhou ali, não vou dar conta. Ai, eu tenho muitos quilos para perder. Ai, Luciana, mas eu já tentei. Ai, Luciana, mas são só 2 quilos e eu não consigo. Socorro, Luciana, eu era do change e engordei tudo de novo porque eu parei de fazer. Ai, Luciana, eu tô chegando agora, galera do Derrete! Bota pra quebrar! Tô chegando agora, eu paguei esse trem aí, deixa eu ver esse trem. Não, não vem ver, não. Não vem ver, não, vem fazer. Todo mundo que tá aqui não é para ver um shot, não. É para pegar esse shot aqui e dar um shot em você mesmo, sabe? Respira fundo. Não precisa de ser com raiva. Pode ser leve. A gente agora vai fundo. Hoje, quem é do programa Premium tem a mentoria à noite para usar e abusar da ferramenta do Spire, que guia a gente para resolver essa nossa história com clareza, né? Clareza, porque sem clareza fica coisa de criança, né, gente? A gente já não tem tempo a perder, não é isso? Então vamos para cima. O convite aqui hoje é para sonhar, alimentar essa criança que está aí dentro da gente. Mesmo se está com raiva da balança, igual minha xará Luciene. Luciane, vambora, guria. Vambora. Mesmo sabe, se estava dando tudo certo, sábado e domingo foi tudo por água abaixo. Mesmo se, poxa, mesmo se está descrente, respira fundo aí. Mas e se nessa segunda a gente escolhesse voltar a acreditar? Acreditar esse sonho de viver leve, de se sentir bem dentro da nossa casa, do nosso próprio corpo, porque é possível e depende muito mais da nossa constância do que da nossa excelência. A nossa constância, ela é fundamental. Quem aqui já está se sentindo com um calorzinho no coração, vivendo melhor do que quando começou? Quem aqui? Né? Quando começou o change, já está sentindo mudanças. O que que já está mudando, além do peso? Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Gente, essa frase é o coração do MC, do emagrecimento verdadeiro, não é? Melhor do que ontem, pior do que amanhã. Aqui não tem nada de perfeição. É sobre tentar de novo, melhorando, de um outro jeito. Não está dando certo assim, vamos aqui, vamos aqui. Cada frase, gente, a gente aprende mais sobre a gente mesmo, cada fase, quando a gente presta atenção. E às vezes, hoje vocês vão ter a oportunidade de ajustar, de receber
o relatório do GPS, quem já começou com a gente, quem está chegando ainda não, mas já vai ativar o GPS, semana que vem vai ter. Às vezes, ajustar o plano não é sinal de fracasso, como a gente pensa. Ai, ai, que bosta, vou ajustar. Não, que bom, eu vou ajustar. Porque isso aqui não é castigo de quem não está fazendo certo. Sabe? Isso é coisa de criança. Isso aqui não é castigo. Isso aqui é sabedoria, é oportunidade. Quem entendeu aqui que o corpo ele não precisa de castigo, mas precisa de direção. A nossa mente está no comando. Presta atenção, mesmo sem ver o relatório, hoje de manhã você já acordou, você já sabe o que que você pode ajustar para continuar evoluindo. A gente já sabe. O que que você pode fazer diferente essa semana? Reflita, escreva, é de verdade. Quando eu chamo para o jogo aqui, minha gente, não é só uma reflexão de amor, é também é uma reflexão para andar. Que eu não sou bravo igual o malvado favorito, não, mas eu sou consciente. Eu sou consciente da mudança que eu quero daqui para frente. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ah, gente, pelo amor de Deus, não é esperar cair do céu, não. Mas é sobre se alinhar ali com ele, pedir e fazer, né? Com o propósito que a gente está aqui para fazer acontecer. Quando a gente faz a nossa parte, gente, a balança pode até subir, de verdade. O alívio é tão grande. O alívio é tão grande de você estar fazendo diferente para você. O GPS está te mostrando. A sorte, ela vem junto do processo. Mas para isso a gente precisa acreditar e caprichar. Desistir é uma opção? É. Mas é o único caminho que não dá resultado. Você já pensou nisso? Poxa, né? Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Olha a força do grupo. Tem pessoas que já estão aqui e tem pessoas do Derrete que ainda não tem grupo e do Vigia, mas que tem essa oportunidade no shot, né? De sentir o poder do grupo. É sobre olhar para o lado, gente, e perceber, poxa, eu não estou sozinha mesmo. Aqui cada história inspira a outra. Cada um fortalece o outro. Ô, Débora, o corticoide é um desafio, mas ele não te impede. Eu tomei corticoide no bumbum 3 meses quando eu caí de bicicleta. Eu ficava apavorada. No bumbum, uma dose cavalar. E tô aqui, altera mesmo, mas o que que a gente tem de oportunidade para fazer melhor? O que que é que a gente tem que estar no nosso controle? O corticoide é um fato, precisa dele para a sua saúde. E o que que a gente vai fazer com essa meleca desse corticoide? Toma mais água, sabe? Capricha de outros lados para a gente entender de uma vez por toda que não é uma coisa só. Fiquei muito feliz de você escrever, mas eu tô aqui, tô firme. Tô firme, eu fiz o prestígio, Lu. Amei. A receita da sua mãe é muito mais gostoso. A receita não é da mamãe, é a gente que toma posse, sabe? A receita é da Lucinha, minha prima. Aí a gente toma posse. Ontem ela escreveu para mim, esse eu conheço muito bem. Eu falei, enfim, eu lembrei quem me deu essa receita de travessa. Lucinha de Deus, essa receita já é minha, minha filha. Você acabou, essa receita é minha. Vamos junto aqui, gente, sabe? A gente não está competindo, a gente está crescendo junto. Quando a gente une o que é individual com o que é coletivo, a transformação ela ganha alma, ganha leveza, ganha potência, né? Ganha potência. E é isso, lua de cristal, que me faz sonhar. Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Essa música é um lembrete para você que está com a luz apagada. Acende essa luz aí. Ela está aí. Você não precisa buscar fora. Você só precisa permitir que ela renasça dentro de você. Aproveita essa segunda-feira, né? E talvez o que a gente mais precise aqui hoje é lembrar que não é começar de novo. Aliás, né? Recomeçar. É o melhorar. É o começar do jeito certo. Ainda com mais consciência, estamos dando passos largos para a nossa jornada, com mais verdade. Promete para você, não é para mim, não é para Alexandre, não é para ninguém. Promete para você. Essa semana eu vou fazer, vou tentar.
e vou fazer melhor do que eu já fiz, que eu posso, o que eu mereço, que eu já sei brilhar. Vambora, minha gente! Acende essa luz aí, caramba! O dia tá nublado. Ontem eu escrevi isso no Stories, mesmo com o dia nublado. Acende o sol! Acende o sol, vou pôr essa música quarta-feira. Acende o sol! Vambora acender esse sol que ele tá aqui dentro. E a gente fica nesse nhé, 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 nhé. Tá bom? Ai, um beijo, um beijo, um beijo para todo mundo que tá mandando um monte de beijo. Uma espoleta mesmo. Fui uma espoleta, continuo sendo espoleta, mas uma espoleta agora uma comportada, né, Alexandre? Bem, mas Muito bem, é isso aí, minha querida. É isso aí. Semana super desafiadora para nós, né? Principalmente para quem está aí essa semana de Dia das Crianças, né? Que aí, minha querida, com muitos cuidados, a porque semana do começa saco aquela cheio, coisa. Alexandre, que chama, semana do saco Pois cheio para as é, crianças. semana Quem do tem saco criança cheio, pequena. aquela semana que a gente fala assim, eu tenho que comprar o doce para o meu filho, eu tenho que comprar doce todo dia para ele, eu tenho que levar para tomar sorvete para ele, aquelas coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça, né? Então é sobre isso. Eu queria lembrar as Déboras, né? Várias Déboras que estão por aqui, e a gente engatar com essa, que a Débora começou culpando o corticoide. E é importante a gente lembrar que o corticoide ele pode prejudicar, mas ele não é o problema definitivo, a menopausa não é, a idade não é, o lipedema não é, o hipotiroidismo não é, uma quimioterapia não é, né? Que bom que a gente tem certeza disso que não é hoje, porque a gente tem várias pessoas vivendo um processo aqui super complexo e vencendo. Na sexta-feira, eu coloquei para vocês novamente a lição da Sandroca. Não se esqueçam dessa lição, né? Então, a pessoa que está fazendo quimioterapia, que emagreceu 20 quilos. Lembra dessas histórias, os depoimentos que a gente está passando aí, é para a gente aprofundar o processo, para ajudar a gente a conversar com a gente de uma maneira mais forte, mais séria, para a gente mudar comportamento. Se toda segunda-feira ou toda reunião a gente vem reforçar que a gente não consegue, que a gente não é bom, a gente continua reforçando o vício de maus hábitos, de maus comportamentos. Não vai te ajudar em nada. Observe bem isso. É difícil vencer isso, Alexandre? É por isso que a gente está aqui todo dia. Porque a gente precisa vencer nós mesmos nossos vícios. Se eu chego aqui toda segunda-feira para falar que, caralho, é o meu corticoide, ai, é a minha idade, ai, eu não consigo, ai, eu sou assim mesmo, ai, eu sou uma merda mesmo, e tal. Beleza, cara, você vai continuar nessa aí, nesse reme-reme, né, que você está aí o tempo inteiro. Então, peraí, cara, peraí, é isso, mas aquela pessoa também está fazendo isso e conseguiu. É isso, mas aquela pessoa não faz atividade física e também conseguiu. Eu tô com esse problema sim, mas aquela pessoa também tá com esse problema e venceu. Então, olha para cima. Olha para cima para ficar mais fácil, né? Essa semana é muito, muito importante para a gente. Hoje a gente começa, quem está no programa principal, a gente vai realmente dar essa ênfase aos temas emocionais, né, as questões emocionais. E eu vou pegar um gancho aqui que eu acabei de ver, por um acaso, que foi a nossa querida Renata, lá da Holanda, que me mandou isso aqui agora de manhã. Eu coloquei aí para vocês, mas é porque às vezes a gente acha que a gente está inventando alguma coisa aqui, que a gente está falando algumas coisas que são fortes, algumas coisas que não tem nada a ver e tal. E o que eu queria todo mundo lembrar é que o nosso objetivo aqui é mais do que ser um evento motivacional, né? Mas que a gente consiga ganhar um pouquinho mais de clareza para a gente conseguir sustentar o processo. Então, esse cara aqui um doutor, ele escreveu, um psiquiatra, ele escreveu aqui, Xavier. Sempre que um paciente me procura para tratar um vício, eu faço a seguinte pergunta: como esse vício te ajudou até aqui? E muitos pacientes se chocam com essa pergunta. Uma pergunta que a gente costuma fazer aqui quais são os benefícios que o excesso de comida e bebida está trazendo para a sua vida? Por que você está defendendo tanto isso? Por que você está defendendo tanto o excesso? E eu queria lembrar aí para todo mundo que você pode estar tomando corticoide, você pode estar na menopausa, você pode estar tomando, tá na gripe, pode estar onde você quiser. 75% e 100% de frequência no GPS você pode conquistar. Então, antes de culpar o corticoide, antes de culpar a genética e tal, vê se você está executando bem o que você tem que executar. E aí, se você não tiver, você lembra dessa pergunta aqui hoje, né? Será o que o excesso de comida e bebida está trazendo na sua vida? É felicidade mesmo?
Beber, fumar, apostar, comprar excessivamente, nenhum comportamento que nos prejudica seria mantido se ele não escondesse uma utilidade. Afinal, mesmo sabendo que ele nos afeta, mantemos aquele comportamento fora de controle. Você não desenvolveu o alcoolismo porque se sente bem com o vício. Você preencheu a timidez, insegurança e o vazio usando o álcool. Você não desenvolveu compulsão alimentar porque quis. Você está tentando regular suas emoções com a comida. E isso explica a qualquer comportamento exagerado ou fora de controle. Nós estamos tentando regular as nossas emoções com a comida. Nós estamos muito. Se tem alguma pessoa aqui como eu, costuma regular as suas emoções com a bebida. Esses vícios é isso aqui. Então, isso aqui explica o comportamento exagerado ou fora de controle. A única coisa que o MC está te chamando a atenção aqui todo dia são para os exageros. São para os exageros. Um vício. O que é um vício, Alexandre? Vício é um hábito ruim. Vício é um hábito ruim. Só pode eliminado se for substituído por outro hábito. Então, o que nós fazemos aqui todo dia? Regando bons hábitos, que faz sentido para você. Não são os bons hábitos que faz sentido para mim, nem para a Luciana, nem para a Júnia, não. É o que faz sentido para você, te ajudando a encontrar bons hábitos que façam sentido para você substituir. Então, se você quer se livrar de um vício, precisará encontrar uma atividade que preencha o vazio ou desconforto que aquela atividade ocupava. Então, moçada, se a gente perdeu esse final de semana, que é muito comum, né? A gente perdeu o jogo no momento onde eu tenho mais tempo para olhar para a gente, onde eu tenho mais tempo para mastigar, onde eu tenho mais tempo para tomar água, onde eu tenho mais tempo para me organizar, para me preparar para vencer o final de semana e a semana, a gente costuma entregar a semana inteira aí, porque a gente ainda não está conseguindo lidar com os nossos vícios. E está tudo bem, e é por isso que a gente está aqui. E está tudo bem. Mas é necessário sempre a gente tentar buscar encontrar a solução definitiva é quando a gente consegue encontrar atividades que vão dar para a gente mais conforto. Ou vão dar também um conforto. Né? Então, se você quer se livrar de um vício, precisa encontrar uma atividade que preencha o vazio ou o desconforto que aquela atividade ocupava. Qual que é a pergunta que a gente faz para ganhar o final de semana? E quem não fez isso aqui, quem está começando hoje aqui também com a gente, quem está aqui começando a entender um pouquinho sobre isso, quais são as 5 coisas que você gosta de fazer fora comer e beber? E faça. Escreva e faça. Escreva e regue. Para você dar uma compensação. Se não a compensação que você vai dar o tempo inteiro, eu não posso, eu estou de dieta, eu estou fazendo um negócio que eu não posso, e fica naquela lamúria do sofrimento. Então substitui por coisas que vão te dar prazer. Tem gente que para de fumar ao se encontrar na corrida. Há aqueles que ressignificam a relação com a comida quando aprendem a expressar melhor seus sentimentos. E há aqueles que encontram no propósito de vida o preenchimento para uma vida vazia que a bebida tentou sufocar. É isso, moçada. Como é que como é que nós vamos encontrando um pouquinho de significado? Poxa, Alexandre, eu ainda não sei o meu propósito. Eu estou numa depressão muito forte, eu não tenho esperança nenhuma. Mas pelo menos, se você conseguir saber o que você não quer mais para você, você já vai dar um passo enorme. E saber o que não quer mais, que eu não quero mais para mim, é só uma conversa de olhar para mim no espelho, olhar para minha foto, entender como é que eu estou hoje, entender como é que está a minha bolsa de remédios, entender o perdas e ganhos que está lá, que a gente vai trabalhar hoje em todas as fases, inclusive, entender como é que eu estou no spa, e você começa a perceber o que você não quer mais. Aí a gente começa a ter ganhar mais resiliência, preencher a nossa vida. Quer interromper um vício? Busque ajuda profissional, mas jamais esqueça de responder: qual novo hábito quero desenvolver para suprir o vazio que o vício ocupa? Então, essa é a grande questão. Achei muito bacana. Obrigado, Renata, porque é uma outra pessoa falando e regando as coisas que a gente vem dando estímulo aqui todo dia e me ajuda, para mim, né, ter certeza que não é sobre peso,
é sobre lidar com os meus vícios todo dia. E que bom que eu estou aqui no MC, cuidando de mim. Que bom, né? Para que isso não saia do controle. Então, hoje, nós vamos falar muito sobre essas coisas. Essa semana, nós vamos falar sobre muito sobre essas coisas. Onde é que a gente está? Né? Onde é que você está no dia de hoje? Você está aqui na sobrevivência ou você está aqui na vivência? Né? Eu estou tomando corticoide e que bom que eu estou aqui com essa turma da vivência. Que bom que eu estou construindo minha casa nova. Que bom que eu estou buscando outras coisas para diminuir o impacto desse corticoide. Yes! Então tem uma coisa me prejudicando aqui, mas eu tenho 20 coisas mais somando aqui para eu vencer essa coisa que está me prejudicando. Yes! Yes! Tem essa coisa ruim aqui, mas eu estou fazendo esse tanto de coisa boa para cuidar de mim. Yes! Então, hoje de manhã, entenda onde é que você está. E isso aqui te ajuda com o GPS, né? Se você ter, como é que foi o seu resultado aí da semana. Essa questão dos vícios, se a gente não cuida, se a gente não rega, se a gente não constrói, nós vamos ficar presos nessas conversinhas fiadas aqui, paralisados, né? O que é isso aqui, Alexandre? É isso aqui. É isso aqui, onde a maioria das pessoas, onde passamos a maior parte das nossas vidas se a gente não prestar atenção. E se a gente não regar todo dia, a gente fica aqui, porque a gente é levado automaticamente para ela. Nós não estamos na restrição, lembra essa semana desse feriadão? Se não está restrição, se não está fazendo dieta, se não precisa de cardápio, mas você precisa cuidar de você do jeito certo, entender melhor os seus vazios, que aí funciona. E nessa semana, existe um formulário muito bacana, que eu espero que vocês já tenham feito, quem é da fase 1, que é o formulário, que é o VIA, que é o formulário das nossas fortalezas que a gente vai trabalhar à noite. Sim, nós temos coisas maravilhosas dentro da gente que podem ser ativadas para facilitar a nossa caminhada, que a gente chama do sistema de vivência. Ativar esse sistema de vida, ativar o que eu tenho de melhor, o que eu estou construindo de melhor, colocar o E sempre na nossa vida. Eu estou tomando corticoide e vou tomar mais água. E vou cortar o açúcar. E vou prestar atenção nas quantidades. E vou comer o meu carbo restrito por dia. E vou ler coisas que me engrandecem. E vou estar com uma tribo que facilita o meu processo. Né? Então é sobre isso que a gente tem que escolher. E aí nós vamos construindo bons hábitos. E aí a gente vai crescendo. Né? Então é uma jornada. E é uma jornada que eu já entendi, nós já entendemos que não tem fim. Não tem fim, porque os nossos vícios estão aí grudados na gente. Infelizmente, a gente plantou esses vícios durante muito tempo. Então, essa é a conexão que a gente faz. Essa é a conexão maravilhosa que a gente faz. Conexão com corpo, mente, hábitos, e colocando o convite hoje é para todo mundo se colocar no centro da sua vida. Hoje é segunda-feira, é um dia ótimo para a gente se colocar aqui no centro. Ótimo para a gente estar aqui, para a gente estar botando para quebrar, né? E aí a gente vai resolvendo essas coisinhas aqui de uma vez. Isso aqui a gente vai falar à noite, eu quero só falar uma coisa muito importante. O que eu tenho que estar preocupado mesmo aqui, Alexandre? O que eu tenho que estar estressado mesmo aqui? Se você alcançou 75% de performance. Se você não alcançou 75% de performance, você não está no platô. Você está com um problema de execução. Você está com um problema de determinação, de disciplina, de fazer o que tem que ser feito. E se não teve 80% de frequência, piorou. Você não teve nem autoconhecimento, nem teve coragem de olhar para você todo dia. O nosso processo é muito simples. Não perder 2 finais de semana, que é uma semana, em 4 semanas. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante para todo mundo aqui, que caiu a ficha para a gente na reunião que a gente fez do Derrete. É o seguinte, nós estamos agora, queria convidar todo mundo aqui, porque nós estamos na reta final de 2025. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos na reta final de 2025, moçada. E teve uma pessoa que falou com a gente assim, falou assim, cara, reta final de 2025, muita gente começa a relaxar, a largar para lá, a deixar de qualquer jeito, né? Porque a vida está ali. Não, não. Esse é o Já que não momento para a foi gente. até agora, né? Já, exatamente, porque é final de ano, deixa eu. Parece que tem aquele negócio da virada do ano, né? Deixa ali no Réveillon, que aí eu começo tudo de novo. Né? A gente tem essa cabeça, a gente tem esse negócio que agora já vem coisa, cara, agora é Dia das Crianças, depois tem não sei o quê, 15 de novembro, depois é Natal, deixa para depois.
Cara, nós estamos falando de deixar para depois a nossa vida, né? Então, cara, você vai deixar para depois? Então, um convite aqui para a gente se organizar, para botar para quebrar e a gente aproveitar como a gente merece. Né? Eu adorei o vídeo que a Luciana fez do Panetone, que eu vi ontem no Instagram dela, porque eu lembro da Euseli que está aqui. Aí a Euseli falou assim: Nossa, gente, eu sou a louca do Panetone. E ela pode comer o Panetone dela aqui. Eu detesto o Panetone, detesto, não gosto. Eu gosto de outras coisas, mas ela adora o Panetone e ela vai comer o Panetone dela. Agora não precisa comer o panetone inteiro de uma vez e tal. Então, o que eu quero que a gente organize é o seguinte: essa visão de 4 semanas para frente, que é que chama-se planejamento, a gente começar a ver onde que eu vou ter mais desafios, onde vão estar os eventos que mais me interessam, que mais faz sentido para mim, que eu quero ter uma flexibilidade melhor. Ah, então é aqui, aqui. Então, cara, eu tenho que ganhar essa semana, eu tenho que ganhar essa outra, porque o evento mais importante para mim vai ser Natal e Réveillon. O meu vai ser Natal e Réveillon. São os eventos mais importantes. Então, cara, eu tenho que me organizar aqui para vencer. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, o dia de hoje, é para além de olhar onde é que você está, o que aconteceu na semana, você se organizar na parte de planejamento. Né? As semanas que você tem que buscar 75% para bater isso aqui. Então, tá nessa tabelinha aqui, ó. Em 4 semanas, duas tem que ter 75%. Opa, mas essa pessoa aqui, Alexandre, ela tem uma, duas, 3 semanas acima de 75. Está acima da média. Que bom. Tem gente que faz mais. Né? E aí, de repente, essas coisas aqui vão acontecendo. Então, se estressa com isso. E se não se estressa de verdade. E se não conseguir, tem que conseguir essa semana. É muito simples. É muito simples. Tá aqui, moçada, o que que a gente precisa fazer, o que que a gente precisa botar e o porquê que a gente precisa botar e tanta gente conseguindo fazer. Né? Tanta gente conseguindo fazer. Essa semana, vem algumas perguntas que são muito importantes. Quem está no grupo principal nosso, no grupo de interação, que a gente fica assim, não estou conseguindo acompanhar o grupo, é muita mensagem. Acompanhe o diário. Se você não está conseguindo, aproveita o grupo do jeito que você achar melhor. Acompanhe o diário, porque lá a gente está mandando resumos. A gente coloca lá 1% das coisas que acontecem, porque não dá para colocar tudo. E se você ler alguma coisa, você deve sair mais forte. Se você ler alguma coisa ali, deve sair mais forte. Não é possível que faça sentido só para gente. Tem que fazer sentido para você também, mas aí tem que ter atitude, não é ficar lendo tudo, né? E aí muita gente que já está aqui há muito tempo, do vigia, tem gente que já está aqui na manutenção, aquelas coisas todas. Ai, essa semana eu estou num platô, eu não sei o que que é, não sei o que, eu estou fazendo. Primeira coisa, fiz tudo certo essa semana e não consegui emagrecer, isso está correto? Não, não. Mas pode estar uma semana, pode ser. Cara, Alexandre, porque eu já emagreci 8 quilos. Então ele pode estar travando essa semana, pode. Mas vamos entender o correto mesmo, que eu coloquei uma mensagem para vocês hoje do pente fino. Não é que é o pente fino? Você bebeu água, mas será que você bebeu água suficiente, que é a sua meta vezes 35 ml? Será que você está tomando essa água todo dia mesmo? Ou você tomou um dia só na semana? Você está acompanhando? Você está anotando? Você pode ter comido apenas um carbo restrito. Tem gente que não está comendo um carbo restrito, é para comer. Se você não comeu, ou se você comeu mais de um, você não marca. Mas será que você comeu a quantidade de carbo restrito recomendada? Seu prato tem que pesar 300 gramas, 120 a 150 de proteína. Dá uma olhada nas quantidades. Você pode ter dormido, mas será que dormiu um sono bom? Um sono que você acordou hoje e falou assim: Nossa, que bom, estou muito tranquilo hoje? Ou ainda o sono é um desafio que você tem que continuar prestando atenção e fazendo coisas para você aproveitar melhor o seu sono? Você realmente comeu de 3 em 3 horas? E comeu a quantidade certa nos lanches? Eu comi de 3 em 3 horas, mas eu exagerei, estava comendo quase um prato de um almoço aqui. Cuidado com as beliscadas. Cuidado com os belisquetes que a gente esquece de tirar foto, que a gente esquece de computar, que a mente faz a gente esquecer. Se você fez realmente certinho, ainda não emagreceu, mantenha o foco e a consistência. Cada organismo tem seu tempo, confie no processo, o peso vai baixar. Se você está fazendo isso, você ficou sem açúcar, seu detox você está emplacando o seu detox de 30 dias realmente? Você fez o detox de 30 dias realmente? Não, é porque no meio eu só tomei uma tacinha de vinho. Minha querida, começa o detox de novo. A gente falou aqui que são 30 dias, apenas 30 dias. Né? E quanto mais rápido você fizer isso, melhor.
Então, aí, mas o que que eu faço, Ale? Continua com o GPS. Cada dia é melhor. Entenda as suas emoções. Perceba mais sobre você. Se você está num período pré-menstrual, no período menstrual, isso pode estar afetando também essa semana. Né? Ficar sem beliscar, sem consertar o queijo, só mais uma, beber a Olha o quantidade. queijo, minha gente, olha o queijo. Então lembra, agora aqui, Alexandre, é o seguinte, cara, essa pessoa, ela já emagreceu 8 quilos, 7 quilos, eu ainda não emagreci nada. Mas a sua performance está ok? Não, minha performance está ok, está acima de 75, mas ela emagreceu 2,5 e eu só meio. Beleza. Cada um é cada um. Cada um tem o seu ritmo aqui, tem o seu posto. Eu não sei se você está tomando corticoide, eu não sei se você já fez bariátrica, eu não sei se você já vinha de dieta restritiva, eu não sei se você está tomando remédio para emagrecer. Cada um tem o seu ritmo aqui. O que importa é o seu ritmo. Mas você olha para cima e fala assim: olha, ele está conseguindo, eu vou entender melhor sobre mim. Mas vários motivos: ansiedade, sono, intestino, quantidade de peso que você tem que perder, se você vê dieta, tudo aqui. O que não pode acontecer é se conformar. É preciso analisar o que está acontecendo. Lembre-se de que cada corpo tem seu tempo, sua história, suas características. Não precisa se comparar com o outro no processo, só com o seu próprio e superar cada dia. É isso que a gente está pedindo, se conhecer todo dia. Né? Então, analisa lá bem o seu relatório hoje, realiza as compras, faça as receitas lá para te ajudar. Está planejado para ganhar o dia de hoje? Muda o ambiente da sua casa, tira o açúcar da sua casa, aproveita os conteúdos que estão lá. Né? Não adianta a gente ficar reclamando, fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. E essa é a mensagem icônica que a gente adora e o que eu coloquei para vocês no diário hoje, que é a Cris que mandou para a gente. E é isso aqui que a gente está buscando fazer. Se você não chegou nisso aqui, está tudo bem, porque tem oportunidade. Graças a Deus. Mas é sobre esse entendimento. Antes de eu subir na balança, eu tenho que saber o que vai acontecer com ela. Se ela vai subir ou vai descer. Se isso não está acontecendo, eu não estou olhando para mim. Então a Cris escreveu: meus aprendizados das últimas semanas. Seguir o GPS emagrece. Que bom. Olhar para ela todo dia emagrece. Falta de água enche. Excesso de sal enche. Exercício emagrece e dá energia se feito de manhã. Exercícios à noite me deixam sem dormir. Olha que interessante para ela. Leite trava meu emagrecimento. Preciso de água morna, mamão e ameixa para o meu intestino funcionar. Ficar sem açúcar foi fácil. Carbo restrito faz bem. Comer depois das 20 engorda. Ficar sem comer trava o emagrecimento. E tudo isso porque o GPS me faz pensar e analisar sobre o meu corpo e suas reações. Obrigado, MC. O emagrecimento tem sido a melhor consequência. Então, moçada, é um pouquinho sobre isso que a gente quer falar. Queria aproveitar, Euseli, eu lembrei hoje de você também, que você está aí se organizando. Já ouvi que você vai organizar a mala de viagem. E eu falei assim, Euseli, garanta os 2 quilos abaixo do seu GPS, para você aproveitar o Portugal lá, como você merece, mais ainda. Né? Se organiza para ganhar, não perca essa semana, né? Porque você vai para Portugal, vai ficar lá 30 dias, não sei o quê, aproveitando do jeito que você quiser. Então você está agora na sua zona de conforto, na sua casa, organiza para fazer a folga de 2 quilos, para a gente aproveitar ainda mais lá Portugal. É que é sobre isso, né? Então, meus amigos, botem para quebrar, ganhem profundidade no processo de vocês, né? Entendam isso, não transfira a responsabilidade para o outro, né? É muito fácil para a gente transferir responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua vida, que a gente está dizendo aqui. Assuma o controle do seu, perceba e assuma o controle dos seus vícios, que é fundamental. Na hora que a gente está no controle dos nossos vícios, fica mais fácil. Fica mais fácil. E na hora que a gente reconhece os nossos vícios também, a gente fica com uma paz interior também que facilita, sabe? Foi muito difícil para mim reconhecer meus vícios, mas facilitou, está facilitando muito o meu processo aqui, tá? É É isso a aí, tal, Tanísia. é a Vai tal viajar, o planejamento tem autorrespon... que ser melhor ainda. Fala, Lu. é a tal autorresponsabilidade com autoestima que vem nascendo de volta. Quando eu falo que quando a gente está fazendo a nossa parte em qualquer área da nossa vida, né, gente? É o dormir com a cabeça tranquila no travesseiro,
Ele vem dessa reflexão mesmo, de verdade, o que que a gente está fazendo para a gente. A Eli que me perguntou aqui, Lu, mas eu comi um pedaço de pudim esse final de semana, então eu recomeço o detox? E a minha resposta para ela foi a de reflexão. Você quem vai me responder? Aqui ninguém tem que nada, Eli. Não tem, sabe? Aqui a gente mostra para vocês quase encaixando um quebra-cabeça aqui, mas a teimosia não faz a gente ter clareza das coisas, né? Que bom que você falou, já entendi a resposta. Eu vou refazer. É isso, gente, o detox não é para emagrecer. Ele é para otimizar, para potencializar, para limpar. Faltam 12 semanas para o final do ano. Eu acabei de olhar essa história que o Alexandre está falando. Se a gente precisa de número para ficar ainda mais palpável, 12 finais de semana. E teve gente aqui falando: eu tô lascada, porque tem meu aniversário, tem aniversário do meu filho, tem uma viagem, tudo isso antes do Natal. Olha que maravilha. E você está com o GPS na mão, a faca e o queijo na mão. Porque você não vai precisar de ficar sem comer nada que você gosta, nenhuma dessas comemorações. Na viagem, você não vai ter que levar marmita e um volume a mais, como eu já tive, focada no nutricional, achando que era isso que ia resolver. Viajo para a Amazônia, pago uma mala a mais só para levar minhas comidas. E, Cléria, nenhuma pergunta é boba. É isso que acontece quando a gente perde o olhar crítico para a nossa jornada. Você já está aqui há tanto tempo com a gente e está me perguntando qual que é mesmo o peso do prato, que eu estou confusa, eu sempre me confundo. Olha que perigo que o seu cérebro está fazendo com você. Você está assim porque você quer. É a verdade, Cléria. Né? Você voltou para o MC, e quando eu falo, não volta mais ou menos, não. Volta para botar para fuder, para quebrar a casa. Né? Porque se a gente fica no mais ou menos, a gente começa a achar que é a nossa vida corrida, que é a nossa idade, que é os nossos problemas. Tudo isso vai acontecer, mas quando a gente tem essa segurança do básico, do pente fino bem passado, do básico bem feito, a gente para de ficar com nhenhenhé com a gente mesmo, porque esse nhenhenhé não é comigo. Não, você pode ficar à vontade de me perguntar tudo que você quiser aqui. O nhenhenhé é com você. Esse nhenhenhé que a gente fica preso, mas começou a segunda-feira, eu nem tive tempo de me organizar, agora depois eu penso nisso. Não, gente, a gente não tem tempo a perder. Não é depois. Isso aqui é a oportunidade de recalcular a rota toda hora. O GPS que a gente liga no carro, a gente erra o trânsito, a gente quer um desvio ali porque o trânsito está fogo e a gente insiste em brigar com ele, poxa. É isso que você faz com o seu GPS aqui. Não precisa, não precisa. E quando o Alexandre traz, né, não é só uma coisa. Laís falou aqui, eu estava indo numa crescente esse final de semana, emagrecendo. Chega no final de semana, 2 dias que o meu intestino não funciona, eu aumento o peso. Não, aumenta, mas não é só o intestino. Percebe? Não é. É o detalhe, é o capricho daquele começo de movimento change, daquele começo de caderno colorido e depois caderno engarranchado. Ah, esse exemplo é bom, minha gente, que o meu caderno aqui na primeira semana tá uma belezinha. Aqui, ó, já começou um garrancho de letra que eu vou anotando ali. O que que é isso? Vamos embora. O convite aqui é para passar limpo todo dia. Não está dando Ô, certo? Tem algum ponto? Por que ter vergonha de voltar lá no início e olhar? Se é isso que vai te fortalecer, vai te evitar que você perca tempo. Lua, eu queria só dizer uma coisa aqui, moçada. Tem orientação clara aqui, sim, que você vai fazer se você quiser. Orientação é detox de 30 dias. Ponto. Isso não é uma coisa para você decidir fazer, não. Se você está fazendo o nosso método, você vai cumprir 30 dias. Se você quiser fazer do seu jeito, você vai fazer do seu jeito. Então, quebrou o detox antes dos 30 dias, volta para o detox. Tá? Então, lembrar que a gente tem regras claras aqui para serem cumpridas. Às vezes a gente está preenchendo o GPS. Preencher é diferente de ativar. Preencher é fazer do meu jeito. Ativar é fazer do jeito certo. Lembra disso. Eu só queria explicar uma coisa que é muito importante. O GPS, a questão do detox, ele não é só para a gente trabalhar o nosso vício químico.
ele é também para trabalhar os nossos vícios emocionais. E na hora que a gente leu a mensagem que eu li aí do terapeuta que a Renata mandou, peraí, cara, e agora, Alexandre, como é que eu vou substituir esse vício aqui? Da bebida, do doce? Tem que ser pensado. Porque senão os 30 dias de detox vão ser um suplício para você. O que a gente chama, a gente está convidando você para um detox, para ajudar no vício químico, e a gente está convidando você para fazer as atividades para ajudar com os vícios emocionais. E a entender o que, que te dá prazer fora comer e beber. Porque na hora que você entende isso, fica mais fácil divertir comer e beber. É isso que a gente está plantando aqui. Então tem um processo para a gente chegar lá. Cuidado para não banalizar. Não, a questão de álcool sem açúcar não é só isso. A questão de álcool sem açúcar é que a gente vai ter que ter conversas mais interessantes. A gente vai ter que parar de fugir da gente. A gente vai ter que conversar com a gente, vai ter que olhar para a gente e falar assim, cara, então tá bom, o que que eu gosto de fazer fora comer e beber em excesso? O que que eu vou fazer nesse casamento, nessa viagem, fora comer e beber, nesse final de semana? Nesse final de semana, porque não é a vida. Lembra aí, quem tem todos nós temos desafio final de semana. E nessa reta final. O que que eu vou. A gente está convidando vocês aqui é o seguinte: se organize para não ir para Jacolândia todo final de semana. Se organize para escolher dois, que você vai ser mais flexível, porque a Jacolândia também não me interessa mais. É um mundo que eu não quero mais. Mas escolha dois que você vai ser mais flexível. Então, não, eu vou trocar esse final de semana porque o outro para mim é mais importante. Caramba, esse planejamento você tem que fazer. Esse você tem que fazer, ponto. E se você fizer, fica mais fácil de você administrar. Porque você está entrando em campo para ganhar. Está entrando em campo para ganhar. Então, essa organização é fundamental, mas perceba as organizações da cabeça da gente. O intestino pode travar, mas se as outras coisas foram certas, pode ser que a sua balança lembra que é na semana. Vocês estão analisando o GPS de hoje, ele é analisado. O seu intestino ficou travado o final de semana, foi só um final, beleza. Mas estamos falando de um resultado da semana. São 7 dias. Olha que interessante. Não é para ficar pisco olhando louco ali, porque tem as variações que a gente não entende. Fala, em uma semana você ganhou ou perdeu peso. Em uma semana estão aqui seus vícios. Como é que você tratou deles? E talvez o intestino não te ajudou, que bom que você tem mais oportunidade. Mas se eu tivesse tomado mais água, se eu tivesse prestado atenção nas quantidades, se eu tivesse, bom, ia dar bom, ia dar bom, vai dar bom. É assim que funciona, né? Sim, sim. Bom dia, Alexandre Lu. Não entendi direito o platô. Temos que fazer Essa é a algo mensagem que eu queria falar aqui do que agora. as Eu não orientações sei quem é gerais? o iPhone. E, gente, não me entendi. Tive 2 aniversários no fim de semana e superei os doces, mas não consegui me organizar para fazer o básico da água, preencher, etc. Para piorar, quando foi no domingo, que não tinha nada, meu marido parou numa sorveteria que amamos, depois do almoço, e sucumbia a uma bola de sorvete. Ai, que ódio. Maravilha, iPhone. Então, o que nós estamos dizendo aqui, a questão do platô a conversa do platô para mim é se você tem 3 semanas com 75% de execução aqui do MC, que você está fazendo de verdade, e sua balança não sai do lugar. E se for isso o seu caso, 2, 3 semanas aí, fica tranquilo, se você estiver no programa principal nosso, a Júnia vai fazer uma intervenção na hora certa. A maioria dos casos aqui não é esse. A maioria dos casos, a gente tem um problema de execução. As performances são abaixo de 75%. E a gente tem um problema de execução que a gente fala que é um problema de, não, é de idade, de não sei o que, tarará, que é uma coisa, uma conversa errada com a gente. Então, aqui, ó, na hora, hoje, às 14 horas, você vai olhar essa tabela aqui, que está na sua performance individual. Você vai lá entender ela e vai ver, caramba, Alexandre, essa garota aqui, 78, 91 e 82, você vê que ela está perdendo peso, ela não está no platô. Ela não tá, ela perdeu peso toda semana. 900, 800, 20, 200. Mas eu não estou nem preocupado com o peso, eu estou preocupado com isso aqui. Não, Alexandre, porque como você falou, cara, eu estou com 75, 75, 75 e não perco nada, não faz sentido. Por que que não faz sentido, Alexandre? Porque, caramba, Alexandre, eu estou sem álcool e sem açúcar, eu estou comendo na quantidade certa, eu estou olhando para mim, estou tomando minha água, minhas emoções são. Cara, está tudo bem aqui comigo? Então, é o platô? Não é.
Então, assim, Continua a nadar. fatos e dados, com fatos e dados, não é. E a Ô, questão doces, do desafio, do planejamento que você sucumbiu, vai acontecer, né? Que a gente fala que é escorregar na casca de banana, né? Todo mundo aqui vai escorregar na casca de banana. Que bom que você está com ódio, né? Porque, cara, você se organizou tão bem, naquele detalhe ali você sucumbiu, beleza. Então, o que que eu tenho que fazer? Como é que eu vou ganhar o próximo final de semana? ô, Alexandre, Vai. é a Malu, o iPhone. Malu é porque tem três iPhone escrito no chat, então é difícil para a gente saber quem é quem. Agora eu queria falar uma coisa com você. Esse final de semana eu também saí com o Alexandre. Foi muito engraçado e eu vou contar esse caso. Porque esse ódio de você, que você escreveu aí, ele acontece mesmo, né? Imagina aqui nesse caso que eu vou te contar. A gente teve um show, um jantar num lugar lindo, que já era às 9 horas. Aí o Alexandre falou para mim assim, e o lugar era super chique, sabe? Ele falou, ó, preparar para jantar lá no lugar que a gente vai, hein, Luciano? Aí eu falei com ele assim, jantar? E é um restaurante, você que paga, né? Você janta se você quiser. Aí eu falei com ele assim, eu não vou jantar. Como não? Nós estamos indo lá para o show para jantar. Eu falei, não, eu tô com 3 finais de semana que eu tô perdendo a minha performance lá. Eu vou, já vamos chegar lá no lugar às 9 horas, até que chega lá no lugar 10 horas da noite. Jantar, eu vou jantada. Se eu quiser, eu como alguma coisinha ali, pede alguma coisinha ali para a gente distrair, mas essa cabeça, não, Alexandre. E fomos. Chegamos lá, maravilha e tudo, e deu tudo errado. Enfim, o show não aconteceu, a cantora passou mal. E aí a gente estava naquela coisa ali, naquele impasse, tinha pedido um carpaccio para comer ali, 11h30 da noite, e você fica com fome mesmo, né? Quando você está acordado e tudo mais. Aí o Alexandre falou assim: então vamos embora. Que tal se a gente fosse comer um hambúrguer? Ele falou para mim: vamos comer um hambúrguer? Falei, hambúrguer? Hambúrguer, meia-noite? Ah, Alexandre, vamos dormir, criatura. Eu não tô acreditando que você tá falando comigo pra gente comer um hambúrguer. Aí ele falou, ai, vamos. Eu tinha preparado para comer o carbo restrito mais à noite, nós não jantamos mesmo. Vamos comer um hambúrguer. Eu falei, ah, não. Aí ele pegou o cardápio, aí ele ainda deu uma olhada, aí tinha um tiramisu lá, que ele adora. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Vamos lá no meu plano. Se a gente não sabe o que a gente quer, vamos saber o que a gente não quer. Vamos praticar o movimento change aqui agora. Eu não vou comer hambúrguer. Vamos embora aproveitar para dormir? Como seu tiramisu, criatura? Como seu tiramisu aí, para você dormir feliz, tá no seu plano e tá tudo certo. Eu tô ótima. Comi um carpatinho, tomei água com gás e adivinha, Malu? Aumentou 500 gramas no dia seguinte. Mas eu não fiquei com ódio de mim. Entende a diferença? Eu não precisei ficar com ódio de mim, e nem do Alexandre, nem de ninguém, porque é uma coisa que saiu do meu costume. Eu comi depois das 10 horas da noite, né? E comi mais tarde, dormi menos horas. É o todo, nunca é uma coisa só. É o todo, é o ambiente. Então, quando a gente coloca na prática, fica melhor essa chibatada que a gente dá na gente. Dá raiva mesmo, viva os seus 5 minutos de raiva e passa para frente. Se você ficar remoendo nessa raiva, você acaba ficando com raiva do processo, porque eu vou te contar. Vai ter dia que você não vai tomar a bola de sorvete, que você não vai comer o doce e vai aumentar, minha amiga. E aí, o que a gente faz com essa bagaça na mão? Graças a Deus a gente tem o GPS para nortear, a gente tem o grupo. São as vírgulas que fazem a grandeza, não é a excelência. E não tem que ir com fome, viu, Malu? Eu venci os doces, eu venci. Você não tá de dieta, guria. Isso é mentalidade quando a gente estava fazendo alguma coisa por um tempo. Aqui a gente não está fazendo mais por um tempo. A gente está construindo a nossa vida que a gente vai viver o resto da nossa vida. Para os desavisados de plantão que acham que por um momento ai, Luciana, agora que você come hambúrguer, né? Agora que você come pão de queijo, agora não, gente, eu comi desde o primeiro momento que eu me
abri para uma metodologia nova que me salvou e está aqui para salvar vocês, que me tirou dessa vida do não pode e me trouxe para a vida de eu não quero isso, eu prefiro aquilo. Eu me embodoco aqui, mas eu conserto dali. Dessa continuidade, essa constância. Para quem quer emagrecer e manter, não é só a comida. É, e aí, E só mais coisas pequenas e pontuais aqui, Alexandre. A Gra tá falando aqui, falar para o mineiro ficar sem queijo é tortura. É mesmo, Gra. Mas aqui a gente não fica sem queijo. A gente só deixa de consertar esse queijo e comer uma vez e comer o queijo inteiro, a metade do queijo, porque eu sou dessas, né? Aquela coisa, um queijo bom. Ainda contei para Alexandre, não, na casa da mamãe tem um queijo novo, bom, que eu até fui embora. Eu até fui embora. Porque é isso, né? A gente entender que a gente pode, mas não é o excesso. A gente pode 30, 40 gramas por dia, é um número bom. Eu já fiquei sem comer queijo, sem tomar leite, sem comer pão de queijo, que eu pegava e marcava com um X igual uma alcoólatra. Bate quando ela consegue. Aonde que vai me levar isso? Eu vou sustentar essa vida? Não vou sustentar essa vida, né? Sobre essa realidade que a gente traz aqui para vocês. moçada, Malu e etc. também, Ah, e lembrar, a né? Malu, Alexandre, 15 dias sem doce só. Quebrou o detox. É isso que eu ia falar. Que eu tinha quase certeza, Malu, que você entrou agora, você não fez os 30 dias do detox. Então, mas aí a conversa é até mais interessante. Caramba, como o meu vício com álcool e açúcar é grande. Eu não consigo ficar 15 dias sem açúcar. Caramba, a gente tem um problema grave. A gente precisa cuidar. Então, uma outra conversa. A gente tem que melhorar os níveis da conversa. Se a conversa não gerar uma mudança de comportamento em você, moçada, a conversa foi rasa. A gente precisa tentar buscar argumentos para convencer a gente mesmo que é difícil pra caramba. Então lembra disso. Se você não conseguiu ficar 30 dias sem beber ou sem álcool e sem açúcar, seu problema é gravíssimo. Segunda coisa, você não ficou sem açúcar, porque você continua com fruta, você tem os doces do Movimento Change para você fazer. Se não fez também e sucumbiu, falta de planejamento, falta de organização para a gente ganhar o jogo. Então a gente deixou o sabotador vencer. Ruth, a questão do adoçante, Xilitol, qual adoçante é xilitol. melhor e tal, mas lembra o que a Júnia comentou, que é o mesmo caso da bebida. A Júnia comentou isso na reunião dela. Falou assim: olha, o problema do adoçante é que você não trata seu vício do jeito certo. Porque você continua sustentando o seu vício, mostrando para ele, não, fica tranquilo que o açúcarzinho vai estar aí. O tempo inteiro você está. Então você não criou artifícios para cuidar dos seus vícios. Então, moçada, se você tiver dor de cabeça, se você tiver mal-estar, se você tiver desconforto, tá tudo bem. Mas é o desconforto para você descobrir o que que você gosta fora o açúcar. O que que você pode fazer fora o açúcar. Né? A Cláudia, que escreveu aqui, a Cláudia 2, acho que a Cláudia 2 ela está acompanhando aqui a gente pelo menos tem uns 3 meses. Ela resolveu fazer o plano de AV agora. Tá tudo bem, que bom que você fez. Que ótimo. Por que que a gente demorou tanto? Por que quem tem desafios com açúcar demoram tanto a fazer os doces do MC para provar, para experimentar, para se organizar melhor, para se planejar para ganhar? Por que não? Por que não? Então é a questão do sofrimento. Não é que eu gosto de sofrer para falar que eu sou forte. Beleza, a gente está te dando aqui maneira de você ganhar sem ter que sofrer tanto. E aí vem a história do esforço e do sacrifício, né? O que que a gente quer para a nossa vida? Aqui vai ter que ter um esforço, mas é uma coisa que vale a pena. Ah, Alexandre, eu não quero fazer esforço. Bom, bicho, a gente se conhece. Então toma um remédio. Toma um remédio que você vai ver que vai ser um fácil e depois vai ficar caro. Porque vai precisar, tudo na vida precisa de um esforço nosso. Pode tomar, que você vai voltar depois. Então presta atenção nessas coisinhas, se organiza, ganha profundidade no processo. Quem não se organizou no final de semana para ganhar a semana, né, tá com a sua agenda pronta para ganhar essa semana? Você sabe as 3 prioridades dessa semana que vão fazer a diferença na sua vida? Está organizado? Ou está organizado só o trabalho do filho, do marido, da esposa, o negócio da empresa, o negócio do filho? Você está olhando para você? Estamos no Movimento Rosa. Tivemos uma palestra maravilhosa. Todo mundo aqui fez os seus exames, marcou os exames, está em dia.
Se organizou para impactar a sua família de verdade, para olhar e ter clareza do que está acontecendo? Então, é sobre isso para a gente botar botar para quebrar, porque é uma coisa, moçada, graças a Deus, vão continuar existindo festas. Graças a Deus que a gente pode viajar. Graças a Deus que a gente pode aproveitar os filhos e os netos. Quem pode, né? Graças a Deus que tem festa, que tem celebração. Que bom, moçada, né? Aí a gente começa, você vê como é que a gente é, a nossa mentalidade. A gente começa a ficar ansioso porque a gente tem festa, porque a gente vai viajar, né? Olha a tristeza que é. Não, agora eu estou ansioso porque eu vou viajar. Mas antes eu estava depressivo porque eu não ia viajar. Aí você escolhe ficar na sobrevivência. Esse é o mundo da sobrevivência. Então a gente tem os estressados, os ansiosos aqui, estressados porque vão viajar. Tem os depressivos porque não vão viajar. A gente é assim. Caramba, a gente está reclamando porque a gente vai, não, cara, eu vou viajar e vou cuidar de mim. Eu vou viajar e vou cuidar do meu filho. Eu vou brincar com meu filho, com meus netos, sim. Eu vou brincar mais. A gente está viajando para deixar os filhos no tablet, para falar que está com eles viajando. Aproveita, vai rolar com seu filho na grama, caramba. Esse Vai final de semana a passear. gente foi aqui no clube, aqui, eu nem comentei isso com o Luciano, eu achei muito bacana. Eu vi um pai sentado com o filho, aqui, tinha aquele negócio de areia aqui, sabe aqueles banquinhos de areia para criança pequena? Eram mais ou menos 3 horas da tarde, e o pai estava sentado lá com a filha naquele lugar de terra fazendo um castelo de areia. E eu falei assim, caramba, bicho, que bom, porque tem uma turminha aqui, que eles já têm uma cadeira cativa, que eles ficam o domingo inteiro lá, bebendo, comendo, e não sei nem se tem tempo para Sai divertir. Eles e fumando. não saem, não saem da cadeira. Não saem da cadeira. Não saem da cadeira. Na hora E que eu falando vi mal dos outros. o pai sentado com o filho, isso é aproveitar de verdade, porque é a semana do Dia das Crianças. Aí sim valeu a pena essa viagem, porque eu aproveitei de verdade. A gente fez lambança de verdade. O meu filho ficou sabendo que ele tinha direito a tomar um picolé no dia de hoje. Não são 20 picolés. E a gente tomou um picolé com ele. Maravilhoso. Não é para tomar 20. E ele percebeu que dar corrida, andar de bicicleta e tudo mais, como é que é legal. E tava lá minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, batendo palma para mim e me impulsionando aí para cima. Não me largaram lá sozinhos. Quem sabe se a gente preencher essa semana assim não fica legal, não fica melhor. Quem sabe se eu não aproveitar assim não fica legal. Por que que a avó, o pai tem que estar sempre doce para as pessoas, para elas serem felizes? É. A gente tem umas conversas aqui, gente, ainda mais quem tem essa questão de desafios, né? Porque são pais separados e tudo mais, mas os grandes desafios são a compensação. Você vê claramente isso. As pessoas falam assim: poxa, eu estou aqui fazendo tudo certo aqui com meu filho e tal, chega no final de semana, vai encontrar com o pai, alguma coisa assim, e aí o que que o pai faz para suprir o vazio? Toma-lhe comida e doce. Ah, vamos aonde você quiser, toma. Ah, sua mãe falou que você não pode comer McDonald's, não come McDonald's, não, não pode tomar isso aqui, não, toma isso aqui, toma esse litro de Coca-Cola, toma esse quanto sorvete você quiser, se lambuza aí, não sei o que, tará. Então eu estou falando que são coisas que a gente foi regando, a vida que a gente rega a vida inteira para tampar vazios. A gente aprende aí que é isso. Mas não, cara. Porque esse menino está precisando, abraça ele, vamos caminhar, vamos jogar bola, deixa eu dar um estímulo diferente, fora esse que eu sempre dei. Solta o Dê um telefone. estímulo diferente para o seu filho, fora comer e beber, fora doce. Faça, se desafie a fazer algo com ele que ele nunca fez. Valorize as coisas que ele gosta. Então, é sobre isso. Com isso, na hora que a gente se coloca nessa posição, fica mais fácil. E E é a uma gente coisa está muito com. importante. Pode falar, Lu. Não, e a gente está com esse desafio da nossa geração, né, Alexandre? É, A Mari escreveu aqui, né, quando eu falei, você falou do mau hábito
que as pessoas aqui do condomínio têm de acaba a missa ou acaba qualquer coisa, 9 horas da manhã a gente chega ali no clube, as pessoas já estão ali com aquela condicionamento de domingo. Aliás, começa na sexta, né, que a gente já vê eles ali. Sentado, comendo, bebendo, falando dos outros, sim, julgando, enfim, o que eles quiserem. Mas aí Mari colocou uma coisa interessante. Os pais deles fizeram isso a vida inteira, né? Também. Então parece que é aquela coisa de continuar o ciclo. A gente está numa oportunidade de evolução, né? De quando a gente abre um buraquinho da nossa mente para entrar o novo, para romper ciclos. Porque senão é aquele vídeo, né? De todo mundo vai fazendo a mesma coisa, todo mundo vai fazendo a mesma coisa, até que de repente a pessoa coloca a asa, vai tentando e entende que ela não precisa andar lá embaixo, ela pode andar lá em cima, né? É essa a oportunidade. E quebrar o ciclo, porque aquela coisa, tem açúcar na minha casa, eu não posso, mas e o meu filho? Opa, e o seu filho? Né? Lua, O- esse negócio que você trouxe para mim foi muito bacana, porque nós estamos falando de vícios de comportamento. Tem uma coisa, pessoal, que é diferente. Tem uma coisa que é diferente. Esses vícios de comportamento sempre existiram e a gente ia morrer aos 70. Nós não vamos mais morrer aos 70. Então, é a primeira observação que a gente tem que ver. A segunda observação para isso também, para se perceber, é que esse vício de comportamento antes você tinha que se mover mais. Antes você não tinha o celular. Antes você tinha que dar mais caminhadas. Antes não era tão fácil assim. Então tinha uma movimentação, lembra dessa palavra movimento? Uma movimentação, um negócio maior. Hoje não tem e a gente vai passar de 100. Então é um tema interessante para a gente refletir, porque é por isso que a gente está falando dessa comunidade aqui, como é que eu vou mudar comportamento? E aí por isso que eu preciso regar todo dia. E nós não estamos dizendo que você não pode sentar na mesa. Nós só estamos querendo, e aí sim é uma orientação, cuidado para não ficar na mesa o tempo inteiro. é, Então, a pergunta para todo mundo aqui, porque esses são vícios de comportamento que nós temos. Eu fiquei na mesa o tempo inteiro, e foi esse o meu final de semana. Eu também fiquei na mesa o tempo inteiro. Eu fiquei grudado lá o tempo inteiro. Ou eu já conseguir ter melhores atividades? Porque eu concordo com a Luciana na hora que fala assim: peraí, cara, eu fiz tudo certo hoje e minha balança subiu 500 gramas, a história que ela contou. E minha balança subiu 500 gramas, eu entendi o porquê, fiquei com raiva. Mas deixa eu te falar, você pode ficar ali estressado, mas com raiva você não fica porque você fez a coisa certa. Quando a gente faz a coisa certa, moçada, a gente fica ali estressado, porra, caramba! Mas a gente sai aliviado porque eu fiz a coisa certa. é, É tão bom quando a gente faz a coisa certa, é tão bacana quando a gente faz a coisa certa. Eu falei assim, não, eu vou continuar tentando. Deixa eu tentar de novo. Né? Deixa eu fazer de novo. E aí, quantas coisas que a gente colocou nessa semana. Eu lembro o vídeo que a gente colocou do Oscar, da bola de basquete. Não esqueça daquele vídeo. Caramba, eu treinava todo dia, depois não sei quantas horas, não sei o que, eu tinha que dar. Enquanto eu não dava lá meus 20 tiros completos, eu não saía. Teve dia que eu demorei 3 horas para dar esses 20 tiros lá. Cheguei arrasado, porque eu não estava bem aqui. Mas eu fui, tentei, fui insistir e virei. Então hoje é o jogo da virada. Fase com 1, nós vamos falar, vamos aprofundar essa questão emocional. Fase 2, na terça-feira, a gente vai falar das questões de mudança e resiliência, e tem um conteúdo lá maravilhoso, que é uma experiência que eu tenho na minha vida, que eu estou simplesmente dividindo com vocês e trazendo como é que eu usei os elementos que a gente aplica no MC para me facilitar o meu processo. E na fase 3 a gente vai falar de liderança e autorresponsabilidade. Liderança e ser protagonista da sua vida. Então é uma semana muito bacana, muito rica. Aproveitem. Se vierem com os conteúdos mais organizados, fica mais se assistir os conteúdos da semana fica mais fácil para você aproveitar, para você ganhar profundidade no que você precisa. Porque senão você vai ficar aqui falando o tempo inteiro que não está entendendo nada. E isso não vai resolver o seu problema. Isso não vai resolver o seu problema. Então, assista, o que que eu preciso? Alexandre, eu estou atrasado, não sei o quê. Cara, o conteúdo que está lá, ele é de 1 hora no máximo, com reflexão. Com reflexão, da semana. É 1 hora no máximo, com reflexão.
Então, organiza, se prepare, vem com a mente aberta, ativa o GPS, né? Fase um semana passada foi triste o resultado que vocês tiveram. Fase 2 foi extraordinário, 100% das pessoas ativadas. Fase Bora! 3 melhorar. Então, botem para quebrar, porque vale a pena. Nós estamos no final de 2025, a gente vai fechar bem 2025, a gente vai fechar muito bem 2025 e vamos arrancar melhor ainda. Mas tem que fazer bem feito, com capricho, se organizar, planejar, ter certeza o que que não quer mais para nossa vida. Eu não quero mais excesso. Eu não quero mais excesso. Ah, mas eu escorreguei na casca de banana. Ótimo, e continue afirmando que você não quer mais aquilo e corrija hoje e vambora. Vambora, que é sobre vida. Um beijo enorme. Ô, Luciana, a galera de BH, a questão do dia 25 já está certo. Oi? Já fecharam as bikes, ou ainda tem bike disponível, você sabe? 4 bikes. Eu ia falar Quatro isso aqui bikes. agora. No nosso evento do câncer de mama, que a gente está junto com a Dani, ainda temos 4 bikes. Vou colocar o link de novo nos grupos. Às vezes alguém se animou, às vezes vamos embora colocar um final de semana para dentro do bolso, né? Estimulando a gente, fazendo coisa diferente e ajudando o outro. Então, vamos embora aproveitar essa oportunidade. Porque não faltam oportunidades, a gente que precisa se abrir. O desafio é grande, dá para levar a família, os filhos, né? Não é aquela coisa imposta, é uma coisa onde vai ser uma alegria, um evento alegre, não tem ninguém ali para se matar de fazer exercício, e sim fazendo exercício para não morrer, né? Colocando a cabeça à prova, outros estímulos, outra vibe. Então, é uma oportunidade de contagiar a família. Eu vi a Cris falando do desafio com o filho de 10 anos, onde o pai faz uma coisa e você faz outra. Eu acho que a gente deve fazer uma mentoria, Alexandre, só sobre isso. Tem muita coisa legal aqui no chat. Né, a Silvana contando a experiência dela, a Hélida falando também que está precisando de ajuda com adolescente, que o médico sugeriu a canetinha. Gente, a gente tem um tesouro na mão mesmo. Quando é criança, eu costumo falar assim, né? Quem compra as coisas para casa é a gente. Acabou. Ah, mas. Hã? Ah, mas igual eu estava falando ali, o açúcar. Mas o meu filho precisa do açúcar. Precisa por quê? E uma pessoa que escreveu que está doente com a infecção que o médico mandou comer só pão e água, não sei o quê, beleza, a gente tem que seguir as orientações do médico. Mas o que o seu corpo pede é nutrição, não é punição, não é açúcar que dá força. Não é açúcar, tem menino com TDAH na escola, enlouquecido, cheio de temas, tomando remédio dali e daqui, e na verdade uma alimentação melhor já pode ajudar essa criança. Dar Nescau para o menino antes de ir para a aula, para ele chegar lá com o açúcar bombando, uma pessoa de TDAH como eu que sou, agitando ainda mais o coreto. As coisas estão lá atrás, sabe? Estão na base. A gente tem que abrir a cabeça para isso e começar a fazer o que é bom para nós, para eles também. Não tem que ser imposição. Pode ser gostoso, não tem que falar isso aqui é sem açúcar, isso aqui é do MC, esse pão é de aveia, não tem que falar. As pessoas comem e adoram. Eu tenho experiência aqui com os filhos das minhas amigas, que são amigos da Duda, os colegas que eu nem conheço, as mães, que vêm aqui dormir. Sim, eu faço de propósito. Eu seduzo eles com o cheiro do meu pão de abobrinha delicioso. Eu seduzo eles com uma mão, uma mesa maravilhosa, cheio de coisa gostosa, nesse sentido, um pão de aveia, pão de abobrinha, né? Olha, aqui agora olha só, quem vai adivinhar esse pão que eu estou fazendo aqui hoje? Estou fazendo uma receita, estou testando. Quem vai experimentar e me falar de que é? Até o meu pai, gente. Eu consegui abrir essa porta para o novo entrar com 80 anos de idade, que eu fazia o pão de abobrinha, que ele não come não comia nem pintado de ouro. Ele nem sabia que o pão era de abobrinha. E ele, gente, mas não é possível. Eu vou descobrir, eu vou dar mais uma mordida, eu vou descobrir o que que tem nesse pão. É de castanhas, é de não sei o quê. É de abobrinha, pai. Não é possível.
É isso que nossos filhos estão precisando. Sabe, não é de imposição de regra, é de direção. Tem que ter um passo a passo. Tem que ter, mas se a gente aperta, eles escorrem da gente. E eu falo de experiência própria. De experiência própria. Sábado, eu passei o dia sem conversar com a Duda, magoada com ela, porque na hora do café da manhã, eu falei para ela assim: filha, mas você já está gastando o seu carbo restrito agora? E a gente tem festa hoje? É o quê? O que que é? Agora vai ficar me fiscalizando? O que que vocês acham que tinha por trás dessa agressão comigo? Vai ficar me fiscalizando? Será que ela não estava usando o final de semana, fazendo mais do mesmo? Como prêmio para a comida? Será que ela não teve uma semana, igual a gente sentou depois para conversar, e ela falou: não, mãe, eu vim de uma semana tão desafiadora, tão pesada, que realmente eu soltei uma coisa que não era para eu ter soltado logo com você, né? Porque eu vi que você estava querendo me puxar, e eu fui. E ficou brava comigo. Não, hoje você não tem razão, ela falou comigo. Aí eu falei para ela assim: o que que é? Você está menstruada? Como que você pode falar se eu tô menstruada na frente do meu namorado, me agredir como se eu tivesse? Duda, sinto muito, minha filha. Quem estava nervosa e com raiva era você, eu não tenho nada com isso. Eu estava só te cuidando, só. Percebe como não dá para a gente apertar sem acolher? Né, sem colocar pingo nos is, porque é isso que a gente está fazendo aqui, minha gente. Nós estamos colocando pingo no i da nossa vida e, consequentemente, nossa família, nossos amigos, nossos filhos serão impactados, mesmo que eles remem contra a maré, eles tentem te agredir, quando na verdade não é sobre você, é sobre eles. Coloca isso no seu coração e continua, porque o bem que você está fazendo a você, ninguém vai fazer. E é sobre a sua vida, não é sobre o outro. É sobre a sua ansiedade, agonia, melhora contínua de hábitos que a gente está aqui. O resto, se quiser vir para um lado melhor, virá. Mas filho é responsabilidade nossa. Maravilha, Lu, é isso mesmo. E a última coisa aqui, gente, desse negócio do filho, da canetinha que falou aqui, que o médico deu a canetinha e tal. Lembra aquilo que a gente sempre vem falando aqui, né? As canetinhas estão aí. A gente teve uma conversa, eu e Luciana, nem a Júlia não foi, mas a Luciana, uma pessoa participou de um congresso agora de saúde e tal, e nesse congresso, todas as nutricionistas, a galera médica, endocrinologista, não sei o quê, o pessoal falou assim: olha, gente, vocês parem de rejeitar as canetas. As canetas estão aí, vieram para ficar e vamos embora. Usa a caneta do jeito certo. Quem não usar as canetas não vai ter mais trabalho. E aí a Luciana veio conversar comigo sobre isso, né? Caramba, bicho. Olha o que os caras estão fazendo num congresso de saúde, as pessoas falando isso. E eu falei assim, olha, Lu, realmente é um negócio que dá um medo assim gigante, né? Porque nós estamos falando que o MC vai acabar. É isso que nós estamos falando, né? O motivo da gente não ter conseguido não sei o que e tal são os remédios. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque, primeiro, que as bulas do remédio estão deixando bem claro que os remédios não são a solução definitiva. Segundo, que os remédios sempre existiram. Os remédios, eles são novos, mas eles sempre existiram. E cada ano tinha um remédio novo, que todo mundo aqui já tomou. Eu assisti um documentário na Brasil Paralelo, a fantástica fábrica da insanidade. Quem é da área de humanas aqui, gosta dessa área, eu sugiro assistir, que é muito interessante. A fantástica fábrica da insanidade, que é com especialistas renomados no Brasil e fora do Brasil, comentando sobre essa crise de saúde mental que nós estamos vivendo e lembrando que os ansiolíticos, os remédios para ansiedade, para depressão, que já estão aí há bastante tempo, não diminuíram a crise de saúde mental das pessoas. Pelo contrário, a gente está pior. A gente está pior. Então, eles não são a solução definitiva.
Eles não são a solução definitiva. Quem paga esses congressos são as indústrias farmacêuticas mesmo, quem geralmente banca esse, então ele vai ter esse tipo de olhar. Mas o que eu queria falar sobre isso, você pode até dar a caneta, não sei, depende do seu médico, o que você quer fazer. Mas não esqueça de dar o abraço. Não esqueça de entender de verdade o que está acontecendo. E entender de verdade o que está acontecendo não é abrir mão dos valores. A Luciana, com a conversa com a nossa filha, não abriu mão de falar com ela o que ela estava errada. Não abriu mão de dar um incômodo para ela logo de manhã cedo e dizer: isso está errado. Isso, olha, a pergunta foi muito simples. Caramba, queimando o carbo restrito logo cedo, se a gente tem almoço, se a gente tem encontro de família, você já está logo cedo quebrando o seu carbo restrito? E aí a outra se incomoda, porque ela sabe por que que ela brigou, por que que ela ficou aquelas coisas de filho, deu ataque, por quê? A gente só, o que incomoda no grupo aqui, moçada, são coisas que a gente deveria estar fazendo e não está fazendo. É a mesma coisa. Incomodou porque ela deveria estar fazendo certo e não fez. Depois a Luciana foi lá abraçar, mas abraçar no sentido de reforçar o que a gente acredita. Aqui no MC, e essa semana a gente vai falar muito de valores. Não esqueçam dos valores que você acredita. Porque pode dar a caneta, mas se não der o abraço, cuidado. E a Magda, que vou passar para a Rose, que falou aqui, Alexandre, que tem a questão com autismo, não sei o quê, o açúcar prejudica. A gente tem uma fala aqui no início do MC, Magda, a Vanessa, ela também tinha um filho especial, tem um filho especial, e ela falava o seguinte: ele não podia comer açúcar de jeito nenhum, não poderia de jeito nenhum, recomendação médica, e ela falava o seguinte: todas as vezes que ele voltava da escola, ela sabia se alguém deu doce para ele, porque ele voltava num nível de agitação enorme. É impressionante como o açúcar muda o comportamento das É a pessoas. Vanessa. Então ela sabia exatamente assim, cara, ela ligava para a escola, cara, quem deu doce para o meu filho hoje? Porque ele chegou aqui num estado que não é normal. A Então a gente Magda vai falou no perceber chat também, Xande. não, eu estou falando justamente porque ela escreveu lá no chat. E aí, então, moçada, açúcar não é bom. Quem tem os filhos especiais, observe, tira o açúcar, que vai ficar mais fácil para vocês e melhor para ele. Senhorita Rose, tudo bem, minha querida? Bom dia, povo! Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Perfeitamente. É, essa questão do açúcar com o autismo é verdade. Eu comecei a cortar dos meus filhos essa questão do açúcar e eu já vi uma melhora muito grande. Eu já vinha cortando antes do MC porque eu achava que o açúcar estava fazendo mais agitação. Eu sempre vi isso, né? É tanto que o meu aqui, se tomar uma caixa de Nescau, nossa, o flash fica lento na frente dele, né? E ele fica bem agitado. A, a pupila do olho dilata assim de uma maneira que você vê que ele tomou alguma coisa que não era o normal dele, né? Então, assim, para quem tem filho especial, essa alerta para o açúcar é bem interessante, porque faz uma diferença grandiosa. Mas não era isso que eu queria dizer, só peguei o gancho do Alexandre aí do final. É, esse final de semana teve uma festa do Dia das Crianças lá na igreja, né? E assim, a gente sempre compra as blusas do evento e eu, como sempre, sempre comprei a blusa GG, né? Porque a G ficava assim, quase que como se eu fosse um incrível Hulk espocando em cima de mim, né? Então eu sempre comprava a GG para mim. E comprei a GG também para o meu esposo. Mesmo ele usando G, mas às vezes ela vinha menor, na minha cabeça ela vinha menor, né? Não era ela que vinha menor, era eu que estava bem maior. Aí eu comprei a G pro meu filho, ele como tá bem acima do peso. Aí ele disse assim, é... aí eu fui vestir, aí eu disse, nossa, a blusa ficou gigante em mim. Aí eu vesti a dele, né? A G. Eu disse, olha, bom dia, peraí, dá licença. Aí eu disse, a blusa G deu em mim. Que legal. Vou experimentar a calça que não dava, que era uma calça leg preta, né? Que não dava em mim. Aí eu dei para minha filha. Eu disse assim, vou experimentar a calça também, que a minha tá gigante.
como tem a roupa das tias, né? Que eu sou tia da escolinha, aí como tem as roupas da tia, vai ficar todo mundo direitinho, só eu largada. Não, peraí, vamos se ajeitar, né? Vamos fazer o direito bem feito. Aí eu fui vestir a calça e digo, olha, a calça não está desesperadamente me apertando, me sufocando até a alma. Vou com a calça dela. Vou pegar emprestado da minha filha a calça. E vesti a roupa e tudo, me arrumei, mudei o cabelo, né? Fui bem tia de escolinha, com um lacinho na cabeça, aquela coisa fofa toda. E cheguei lá na igreja e todo mundo olhando pra minha cara. Porque eu nunca usei. Faz 20 anos que eu nunca coloquei uma blusa por dentro da calça, Lu. Porque ficar na minha, nos meus olhos ficava horrível, né? Então, sempre dizia, eu tenho senso do ridículo e eu não quero passar o ridículo. E eu não usava blusa, não tinha quem fizesse eu colocar uma blusa por dentro da calça. E eu cheguei lá com a blusa por dentro da calça, né, toda arrumada, e as irmãs olharam e disseram assim, irmã, como a senhora tá linda! Aí eu disse assim, eu não tava nem me reconhecendo. Eu disse, nossa, só porque eu mudei o cabelo de posição. Aí elas disseram assim: não, irmã, a senhora tá tão magra, tão. Nossa, irmã, olha que legal. Aí a outra chegou e disse assim: irmã, qual é a dieta que tu tá fazendo? Eu disse: gente, eu já disse pra vocês, eu não tô fazendo dieta. São a reeducação alimentar que eu tô fazendo, cuidando de mim mesmo. Apesar de nem sempre eu cuidar de mim, né? Porque, enfim, a correria aqui sempre deixa a gente para segundo ou terceiro plano. Mas só esse cuidado com a comida, de estar tomando mais água, de estar fazendo tudo isso, é uma mudança gigantesca. Então, para quem está começando no MC, leve a sério o GPS. O GPS não é só para preencher, mas para você ter uma realidade com você mesmo. Você se confronta. Você passa a você confrontar você mesmo. Não adianta vocês que estão começando agora fazer o GPS só assinalar lá, marcar por marcar. Se você comer, para mim, né? Para mim funciona assim. Se eu tô nessa que eu não tô consumindo açúcar, e eu tomo um café que tem açúcar, na minha cabeça, quando eu for preencher o GPS, eu vou colocar que eu consumi o açúcar, porque tinha um açúcar no café. Por mais que eu não tenha comido uma bandeja de doces, de brigadeiros e tudo mais, mas na minha cabeça tinha o açúcar no café. Então, eu tenho que ser sincera comigo mesmo. Não adianta eu preencher o GPS só para marcar lá e depois ver o resultado. Ó, olha, eu tirei minha performance foi isso, então tô de boa. Não, o GPS é algo que é o confronto com você mesmo. É o confronto diário com você mesmo, que você tem que olhar e se avaliar. Eu comi realmente 3 em 3 horas? Não, eu passei uma refeição. Então, eu não vou marcar que eu comi de 3 em 3 horas, porque eu sei que eu passei uma refeição. Se eu não tomei menos de 10 copos de água, eu vou marcar que eu tomei 10 copos de água? Não. Eu tenho que ser verdadeira comigo mesmo. Eu tenho esse costume de não mentir nem para ganhar dinheiro, né? Gente, disser assim, eu te dou R$ 1 milhão se tu disser isso assim, assim, assim. Se for mentira, eu digo assim, eu vou perder, porque eu não vou mentir. Não é da minha índole. Então, o GPS, se eu não preencher dessa maneira, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Como eu não tenho esse costume de mentir no cotidiano, por que que eu vou mentir para mim mesmo? Então, eu vou re- responder o GPS com. Não é nem só responsabilidade, não, é com sinceridade. Porque a responsabilidade vem de muitas coisas. Mas se você é sincera consigo mesmo, você sabe onde é que você errou. Você sabe. Por exemplo, ontem na igreja eu já tinha comido carbo restrito e as meninas estavam comendo pão com patê. Aí eu fui comer. Eu disse assim: vou comer o pão com patê. Não, mas já comeu carbo restrito. Ah, mas vou provar, porque tá todo mundo aqui e tudo. Aí ela disse assim, teve uma que eu lhe disse, tia, e tua dieta? Eu disse, não, não tô de dieta. Quer dizer que tu pode comer tudo, eu posso comer tudo que eu quiser, na hora que for conveniente. Mas eu vou comer agora o pão com patê com vocês. E comi e fiquei de boa. Claro, subiu a balança? Subiu, mas eu tô tranquila. Porque esses dias a balança desceu, eu me pesei 6 vezes e ainda disse assim: meu Deus, balança quebrou, vou ter que comprar outra balança. Não pode, não pode. Como é que eu saí desse daí? Drasticamente baixei mais de 800 gramas. Como assim? Não, tá errado. Aí no outro dia eu disse assim: viu como a balança estava errada? Porque subiu, mas não, subiu porque eu tinha feito coisas anteriores que fez com que subisse.
Então, eu tenho que ter essa consciência comigo mesmo. É o confronto diário comigo mesmo. Porque se eu quero vencer o processo, eu tenho que passar pelo processo. Você não chega no final da etapa se você não passar e viver o processo. O processo é esse, é o detox. E de repente está consumindo açúcar, volta pro detox de boa. Volta para trás, dá um passo para trás para dar 10 para frente. Então, não adianta ser incoerente com você mesmo. E assim, eu tô mega feliz, tô me sentindo, ó. Não a última bolacha do biscoito, que a última não presta. Tem que ser a Eu primeira mesmo. tive que te exibir aí, né, minha amiga? Tive que te exibir aí para todo mundo ver o look da garota. Fala, né, Rose? É muito bom essa sensação da gente estar fazendo algo por nós mesmos e começar essa reconexão que é tão necessária para o processo contínuo, né? Reconectar com a gente mesmo, porque o mundo desconecta a gente de tudo que é lado. E na hora que a gente entende que a gente conectando de volta, a gente consegue melhor dar conta de todo mundo do lado, fica mais leve e mais fácil. Tava uma gata! Um beijo, pova, pova. Um beijo, povo. E o interessante, Lu, é que você passa a, a, eu entrei no MC pela curiosidade se eu ia realmente fazer por mim mesma. Porque eu ouvi sempre a minha vida inteira, no decorrer dos 20 anos antes do casamento. Eu vou fazer 43 agora em outubro, dia 27. Quem quiser mandar presente, estou recebendo, viu? Que Ah, dia que é? dia 27. Aí eu vou fazer 43 anos. E já tenho 23 anos de casado. Então, os 20 anos antes do casamento, eu sempre ouvi que eu não conseguia, o desorganizado, lesado, que nunca faz, nunca completa nada que faz e tudo. No decorrer do casamento, eu fui vendo que eu podia fazer e acontecer e realizar, não só com a questão do filho, né, que sempre foi bem corrido. O Johnny, com 3 dias de nascido, teve um AVC, então eu não tive aquele resguardo, aquela coisa toda. Foi correria para o hospital e sempre aquilo ali. As pessoas chegavam para mim e elogiavam, como diz assim: como é que tu tá passando uma situação dessa e tá conseguindo ficar com esse sorriso? Eu digo assim: se eu chorar é pior, só envelhece. Eu sempre disse isso. Então eu levava as coisas já com mais leveza, né? Veio a questão do autismo dele, depois veio a questão do autismo da minha filha, as idas e vindas ao hospital com convulsão, que eu não desejo para ninguém essa situação quando tem filho. Enfim, mas várias coisas sempre puxou para trás. E eu sempre encarei que eu tenho que dar o passo adiante. Tinha que passar pular aquela muralha. Porque cada vez que você dá um passo e vê que a muralha é mais grande do que o Deus que a gente acredita, nunca a gente chega, nunca a gente consegue ultrapassar a muralha. E o MC foi isso para mim, foi ultrapassar uma muralha que eu tinha criado, essa barreira em mim mesmo. Eu fui engordando e disse assim, tá de boa, meu marido me ama do jeito que eu sou, tá ótimo, tá. Não, não, tu tá muito gordo. Não, mas meu marido me ama, tá de boa. Mas chega uma hora que você olha e diz assim, fica com vergonha de sair com a roupa, você fica com vergonha de sentar para comer, porque todo mundo tá olhando que você vai comer muito. Você fica com vergonha de se colocar como pessoa. Aí chega a um ponto de olhar para o marido e dizer assim: será que ele ainda me ama mesmo, eu mesmo com esse corpo? Mas você vê o amor nas pequenas coisas, é no apoio diário. Vai, se você quer, você vai conseguir. Ele mesmo, né? Faz comida para todo mundo aqui em casa. Então, até o Johnny e a Gabriela estão entrando no embalo. E já estou vendo resultado neles, mesmo que seja pouco, porque eles têm uma seletividade alimentar, tem a questão das medicações que engordam e tudo. Mas eu já estou vendo o resultado de cortar o açúcar, de diminuir o carboidrato, né? Então, eu vejo que o MC não foi só a questão de dizer assim, olha, é um programa para emagrecimento. Não, é um programa diário que você tem como lição de vida, que você escolhe uma vida melhor para você. Eu vejo sim o MC. Para mim foi um divisor de águas. A Luciana caiu no meu. Eu pesquisando receitas para emagrecer no Instagram, a Luciana cai de paraquedas dizendo assim: você tá assim, 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 assim. Você tá desse jeito? Eu digo assim: vale, essa mulher tá falando comigo.
eu vou acreditar, vou fazer. Passei uma semana assistindo as lives, emagreci só assistindo as lives pelo Instagram, uns 5 quilos. Eu disse assim, olha, esse negócio funciona. Ô, Mas tem uma questão financeira que não dá. Vou ver. Vou aproveitar. Se tiver oportunidade, aí vier a oportunidade do Derrete, depois e outra oportunidade do Vigia, e as outras oportunidades que surgiu do MC para mim. E eu disse, não, eu vou abraçar, porque cavalo selado não passa 2 vezes, que o pessoal diz. Eu não sei montar cavalo, mas o pessoal diz esse ditado aqui em Fortaleza, né? Então, eu disse assim: não, eu vou abraçar para mim mesmo, porque estava a consequência do joelho doendo, os pés muito inchados, o vermelhão no pé, que já estava, que o médico disse que tinha que tratar urgentemente. Então, tudo isso, eu vejo que o sobrepeso só lhe incomoda quando a conta do hospital chega para você. Porque enquanto você não tem um problema de saúde grave, você continua se olhando do mesmo jeito. E ser gordo é super barato, é super prático. Você come de tudo, na hora que quer, faz o que quer, bebe o tanto que quiser. Então, é de boa. Mas para você ter uma reeducação alimentar, você tem que ter regras para você mesmo. E regras foram feitas para serem cumpridas, né? Pela lógica. Pelo menos para todo mundo deveria ser assim. E o MC nos proporciona isso. Nos impõe regras, mas diz assim: você aceita se você quiser. Porque você não é obrigado, você aceita se você quiser. Como eu vi o Alexandre falando outro dia aí, que teve gente que compra o programa e não faz, e depois vem dizer, olha, eu não fiz, eu quero, eu não emagreci nada, que alguma coisa está de errado. Se você não está sendo sincero com você mesmo, que adianta você querer dar um passo na frente? Você sempre vai dar 2 para trás. Sinceridade é a base de tudo na vida, para tudo, para a criação de filho, para a vida cristã, para a vida social. Se você não for sincera com você mesmo, você vai ser sincera com quem? Vai viver uma vida de mentira direto? Ah, eu vou comer porque hoje é o dia do lixo. Lá na igreja, as meninas que estão fazendo dietas mirabolantes, elas. Ah, hoje eu posso, porque hoje é o dia do lixo. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, que história é essa de dia do lixo? Não é porque hoje pode tudo. Eu digo assim, quer dizer que hoje pode tudo e amanhã. Aí vai se matar de correr, né, desesperado porque tu cometeu um monte de erro hoje. Faz o que é certo hoje. Porque amanhã é amanhã. Amanhã tu não sabe nem se está vivo, nem se Jesus já voltou amanhã. E elas começaram a rir assim, não, irmã, mas todo dia tem que ter a gente tem que tirar um dia pro dia do lixo. Eu digo, não, pois eu como o que eu quiser, na hora que eu quiser e na hora que convém para mim. Esse dia de lixo aí, na minha cabeça, não acontece, não. De meter o pé na jaca, como disse o Alexandre, não, isso aí não a gente acontece. não é lixo, né, Rose? A gente não é lixo. Como assim, dia do lixo? E uma coisa que eu queria te complementar aqui, você contou a minha história do Alexandre. É aquela coisa. O Alexandre gostava de mim, mas ele ia parar de gostar. Você sabe por quê? Porque eu não gostava mais de mim. É sobre isso, né? Sobre essa desconexão da gente. Porque pra gente. Então, quando a gente gosta da gente, aí o outro está preparado para receber o nosso melhor e a gente para dar o nosso melhor. Esse foi o cutucão dele, Rose. Ele também nunca, assim, né, para mim, na minha pessoa, nunca reclamou, nunca me menosprezou, nunca me senti menos porque eu era com 111 quilos e 900 gramas, mas eu comecei a me sentir desconfortável. É o que você falou. Aí você vai pôr a roupa, nada fica bom. Aí você não quer mais sair. Aí você não quer mais, você deixa de ser você e se encaixa na vida do outro. Obrigada, viu, minha querida? As suas verdades, elas É precisam muito ser bom, né? ditas. E é muito bom você ouvir o marido dizer assim, logo de manhã, assim, nossa, você tá uma gata. É mesmo. É isso, gente, é ser sincero com vocês mesmo. Ele tá dizendo que não é gata, é gostosa. Gosta. É isso Ai, mesmo, Goreia. muito bem, moçada. Sensacional. Obrigado, minha linda. Muito legal. É por isso que a gente vem aqui, para a gente sair daqui, dar aquele yes, falar por que que vale a pena, né? Amanhã maravilhosa. Alguma coisa tem
que você tem nessa manhã aqui, moçada, para você agregar no seu dia, na sua semana, no seu planejamento. Espero que a gente tenha agregado alguma coisa para você botar para quebrar no dia de hoje e vencer essa semana. E mais do que isso, sonhar com o final de 2025 extraordinário para você, né? Sonhar no final de 2025 que a gente olhou para a gente de maneira diferente, que faz sentido para a gente levar em 2026, que é maravilhoso, né? É sobre isso, histórias reais, pessoas reais, né? A Rose, ela vem regando aqui de uma forma extraordinária. Que bom que ela mandou a foto para a gente, orgulhosa de estar colocando, depois de 20 anos, uma foto com a camisa para dentro, que ela não tinha. É sobre isso, não é só sobre perder peso. E aí a gente vai, na hora que a gente está regando essas coisas, a gente vai aumentando os hábitos bons. A gente vai regando os hábitos bons. Na hora que ela está falando aqui, caramba, a minha família já está sendo afetada, os meus filhos já estão melhorando, porque o excesso de peso também não vai resolver a vida dos filhos, mas já tirei o açúcar, já estão melhor. Estou vendo que tem menos carboidrato, já está melhor, mesmo com os remédios, né, e vão ficar cada dia melhor. Né? Então, essa é a certeza. Então, a palavra aqui para mim, né? Nós estamos falando de responsabilidade. Olha como é que você está no seu GPS hoje e seja sincero com você, né? Tenha uma conversa sincera com você no dia de hoje, né? Sincera, porque mentir para gente, buscar culpado, não vai resolver a nossa vida. Seja sincero com você, tenha sinceridade desse caminho também. Aproveita essa semana, quem está aí com a semana livre, para fazer ótimas escolhas, para fazer o que você nunca fez, para brincar com o neto do jeito que você nunca brincou, para brincar com o filho do jeito que você nunca brincou, para você fazer coisas deliciosas e não tem que falar que é do MC, como a Lu falou. Faça todas as receitas deliciosas, impensáveis do MC e deixa a galera provar para ver qual que é a melhor. Fala que agora você está gostando de cozinha, sei lá, inventa qualquer coisa, mas sai da mesmice. Um beijo enorme. Vamos com Bora, tudo. minha gente! E ó, Fase se 2 é na terça e preparem! fase 3 é na quarta, tá, Paty, que perguntou. Fase 3 é na É, eu quarta. respondi para ela. Se preparem, porque no próximo shot eu vou trazer Roberta para contar como é que foi passar uma semana na roça com a mãe dela e voltar com 500 gramas a menos. Se preparem, que eu vou trazer pessoas reais que vivem isso aqui, botam para quebrar, né? Que eu não falo palavrão. Um beijo, minha. Muito Regina! bem. Um beijo, Regina! Tô vendo você com esse capacete roxo maravilhoso aí andando de bicicleta pela cidade. Olha pra frente, guria. E arrase. Vou falar com você no próximo também. Beijo, gente!